O grande objetivo desse estudo é entender o que acontece com os modos coletivos de Goldstone e de Higgs em uma fase ordenada. Então, bom, vamos lá. Os culpados desse estudo, bom, esse foi feito em colaboração com Thomas Voita, da Universidade de Missouri, e o Jack Creasy, que é aluno de doutorado do Thomas, e o Martin Pushman, que na época era pós-doutor no grupo do Thomas e agora está em algum lugar na Europa. Aqui eu coloquei um outline para a gente, que é o seguinte, suponho que tenha bastantes alunos aqui, então tem uma revisão introdutória sobre o que são esses modos coletivos, né, de Goldstone e de Higgs. E eu vou falar deles em particular no contexto da transição superfluida a vidro de Mott. QPT é Quantum Phase Transition. E a gente vai ver o que acontece com esses modos coletivos na presença de desordem, porque eu vou estar interessado em sistemas com inhomogeneidades. E, por fim, as conclusões. Bom, o que são esses modos coletivos, né? Quando de uma transição de fase da matéria, digamos, de um estado paramagnético, por exemplo, onde os spins flutuam aleatoriamente em todas as direções, para um regime de energia mais baixa ou de temperatura mais baixa, onde eles adquirem uma direção preferencial, a gente diz que quando esse fenômeno ocorre, dá-se uma transição de fase. A matéria ela se reorganiza de uma nova maneira. No caso em questão aqui, essa reorganização ela está associada a uma quebra espontânea de simetria de rotação. Os spins poderiam ter se alinhados apontando para o norte ou para o sul ou para o leste ou oeste, mas eles preferiram apontar nessa direção aqui na diagonal por algum motivo. Então a gente dá o nome desse fenômeno de quebra espontânea de simetria. E a esse novo estado da matéria, onde existe agora uma nova quantidade termodinâmica, que a gente chama de magnetização, a esse novo estado da matéria existem novos modos normais associados a essa fase. Existem modos normais coletivos, que são os que eu vou estudar agora. E um desses modos coletivos, ele muito conhecido, é o famoso modo de Goldstone, que basicamente diz que esses spins que estão aqui em T menor que TC podem flutuar localmente em torno da posição de equilíbrio, e essas flutuações não são flutuações qualquer, são flutuações coletivas, como está desenhado aqui embaixo. Então a gente tem esse spin, ele pode estar precessionando em torno desse eixo, o eixo pontilhado aqui é o eixo da magnetização global, e eles precessionam em torno desse eixo de modo coletivo no sentido de ser coerente. A esse modo a gente chama modo de Goldstone. Tem um comprimento de onda associado a ele. Se você for olhar para aqui eu não desenhei tudo, né? Mas provavelmente por aqui o spin tá alinhado com esse primeiro spin aqui. E esse modo coletivo, o spin fica precessionando com uma certa frequência e um certo comprimento de onda.
Além desse modo coletivo de Goldstone, existem um outro modo bastante peculiar, que é o modo de Higgs. E ele está associado a um modo coletivo onde a magnetização aumenta e diminui, oscila no tempo. Então, esse modo seria como esse spin ele tá girando ele está flutuando ao longo dessa linha pontilhada e num determinado instante de tempo ele está alinhado com o eixo, assim como o próximo também está alinhado com o eixo e assim vai. Então, nesse instante de tempo a magnetização aumenta. E assim que eles saem dessa linha preferencial, a magnetização volta a diminuir. Isso eu posso tentar visualizar esses modos da seguinte maneira, se eu olho para a energia livre do sistema como função do parâmetro de ordem. Então, esses dois eixos horizontais aqui é o vetor magnetização, que eu estou supondo ser bidimensional. Vamos pensar que esses spins vivem em duas dimensões. É um vetor de duas componentes. Então, os estados de mais baixa energia são qualquer um desses daqui que está no fundo do chapéu mexicano. Então, qualquer um deles é igualmente preferível pelo sistema. Então, quando se dá a transição de fase, o sistema vai escolher um desses estados. Então, digamos que escolheu esse estado aqui, que é onde está apontando o meu mouse. E a magnetização se dá nessa direção aqui. Poderia ser qualquer outra direção, mas houve essa quebra espontânea de simetria. Um modo coletivo é o modo coletivo de fase, que é o modo coletivo de Goldstone, em que a magnetização fica flutuando, o que flutua é a fase da magnetização. Enquanto a flechinha vermelha aqui está designando a flutuação da magnitude da magnetização. Então, para ter flutuação na magnitude da magnetização, perceba que a gente tem que subir o morro, né? O morro da energia livre. Então, esse modo normal, ele é difícil de ser ativado energeticamente, porque você tem que pagar a energia, o sistema tem que pagar a energia. Enquanto o modo de Goldstone, como ele vai passear em torno dessa linha de fundo aqui do chapéu mexicano, ele consegue fazer essas flutuações sem pagar energia. Por esse motivo, a gente diz que os modos de Goldstone são não massivos, enquanto os modos de Higgs são massivos. Então, num jargão de matéria condensada, esses modos de Higgs são chamados de modos de amplitude e os modos de Goldstone são chamados de modos de fase, ou fásons. No contexto da transição superfluida Isolande-Mott, que é o que eu vou me focar aqui nesse seminário, a gente tem o seguinte. Então, esse H aqui é o ator do seminário de hoje. Esse A e a DAG aqui são operadores de criação e aniquilação de bósons. Vamos pensar bósons sem spin para ser mais simples. E o primeiro termo aqui diz o seguinte, que você aniquila um bóson no sítio J e cria um bóson no sítio I com amplitude menos T. Esse é o termo que a gente chama de termo cinético do sistema. Ele tende a deslocalizar os bósons. Os bósons vão querer ficar passeando pela rede. Esse outro termo aqui é o termo de interação. Ele conta o número de pares em um sítio.
Então, esses J são sítios da rede. Vamos pensar que a gente tem esse potencial periódico aqui, o fundo de cada potencial aqui é um sítio. E essa interação aqui, perceba, olha só, ela está contando Ni-1. N é o número de bósons no sítio I. Então, Ni vezes Ni-1 dividido por 2 é o número de pares de bósons que estão ali. Então, cada par de bóson que está naquele sítio paga energia U se U for positivo. Que é o caso que a gente vai tratar aqui. Vamos pensar interação repulsiva. E o último termo é o potencial químico, que ele basicamente diz quantas partículas por sítio existem. Nessa figura aqui, o potencial químico está ajustado a permitir uma partícula por sítio. Então, se você aumentar esse potencial químico, aí você vai ter 2 partículas, e continua aumentando, vai ter 3 e por aí vai. Pode ter um número fracionário de partículas também. Bom, como é que a gente entende o que é o isolante de Mott e a transição superfluida? E o superfluido, desculpa. O isolante de Mott é o seguinte. Imagina que esse T é 0. Então, não tem um termo cinético. A única coisa que a gente tem é o termo repulsivo. Então, o Hamiltoniano é local, né? Ele fica Ni aqui, tem Ni aqui. Isso aqui é um Hamiltoniano local, onde podemos diagonalizar ele localmente. E o que a gente tem que fazer é colocar o menor número, distribuir os bósons na rede de maneira igual, se for possível. E, por exemplo, se a gente tiver no regime em que a gente tem um bóson por sítio da rede, a gente não vai querer colocar 2 bósons no sítio e nenhum bóson em nenhum outro, porque naquele sítio que tem dupla ocupação, você paga energia repulsiva. Então, basicamente, esse aqui é um cartoon do nosso isolante de Mott. Agora, se você liga a energia cinética, liga T aqui, faz T infinitesimal, o sistema vai querer existe a probabilidade de uma partícula pular de um sítio para o outro. Só que ao fazer isso, ela vai pagar essa energia de interação. Isso não vai acontecer. Então, se T for muito menor do que U, esse estado que está desenhado aqui representa muito bem o sistema. E isso é o que a gente diz ser um isolante de Mott. Não tem transporte de partículas. As partículas estão muito bem localizadas, o caráter corpuscular da partícula está muito bem caracterizado, e a gente está falando de partículas. Para inserir uma nova partícula dentro do sistema, tem que pagar energia U. Isso não acontece de maneira fácil. Se você tem que mudar o potencial químico de uma grandeza, de uma quantidade muito alta para conseguir inserir mais uma partícula nesse isolante de Mott. Então, essa equação diz aqui que se eu faço variações infinitesimais do potencial químico, o número de partículas por sítio não muda. O superfluido é o limite oposto. A gente pode se livrar dessa interação aqui, joga U embora, faz U igual a 0. E o que acontece é a gente tem apenas energia cinética, os altos estados desse cara são ondas planas. Isso quer dizer que o caráter corpuscular das partículas não existe mais. As partículas estão deslocalizadas em toda a rede. Você pode fazer uma continha simples e mostrar que a média desse operador, o operador de distribuição de partículas, é finita no estado fundamental. Esse aqui é o estado fundamental superfluido é você criar partículas, ou seja, os bósons, vai colocar NB bósons,
no mesmo estado quântico, que é o estado de menor energia cinética, que é o estado de onda K igual a zero. Então, a gente cria todos os bósons naquele mesmo estado de momento zero. Você pode mostrar que esse estado é um estado coerente de partículas. Ele é criado como projetar exponencial de raiz de ρ, onde ρ é a densidade superfluida, quanto a densidade de partículas, ou seja, NB dividido pela área, no caso aqui, no vácuo. Então, eu aplico esse operador no vácuo e crio, basicamente, esse estado superfluido. Que simplesmente nada mais é do que todas as partículas no estado fundamental. Dado que eu não posso fazer esses detalhes, mas é um exercício de mecânica quântica básica, se você tem esse estado coerente ele é um autoestado do operador de destruição de partículas. Ou seja, se eu fizer a média desse operador de destruição de partículas no estado fundamental, isso é um número finito. Esse psi aqui, ele tem um status de parâmetro de ordem, da mesma maneira que tem o status de magnetização nesse magneto aqui. Magnetização é uma quantidade termodinâmica que surgiu nessa nova fase da matéria, assim como esse psi é a nova quantidade termodinâmica que surge nesse estado superfluido da matéria. Esse psi está associado à densidade de superfluido nesse novo estado da matéria. Rho é a densidade superfluida. Você pode se perguntar como é que isso pode ser finito, pensando da seguinte maneira. Esse operador, a gente pode escrever ele como... ele tem duas componentes. Ele tem uma magnitude, então aqui é o operador magnitude do operador de destruição, e aqui tem uma fase, que também é um operador. Mas uma fase, a gente sabe que qualquer função de onda na mecânica quântica tem uma fase, e você pode, por exemplo, dar uma nova fase para essa função de onda, e o psi quadrado, que é o que a gente dá como interpretação de probabilidade, não muda. Mas eu estou afirmando que esse cara é diferente de zero. Mas como é que ele pode ser diferente de zero se eu tenho uma fase aqui? Isso só pode ser diferente de zero se a fase for fixa em todo o espaço. Então, você pode pensar que esse estado da matéria, esse novo estado da matéria superfluida, ele é descrito por uma função de onda que tem a mesma fase em todo o espaço. Isso a gente chama de coerência de fase. E o fato dessa fase não flutuar no espaço e no tempo nos permite dizer que esse valor médio é diferente de zero. Então, como a gente estava mencionando aqui no slide anterior, em diversas transições de fase existem quebras de simetria, e a quebra de simetria associada ao superfluido é essa coerência de fase. A fase da função de onda é espontaneamente quebrada, a gente tem uma única fase para o superfluido inteiro. Bom, a gente pode tentar um tratamento de campo médio para esse Hamiltoniano aqui, e a gente chega nesse seguinte diagrama de fase, que é relativamente bonito. Aqui a gente tem a razão entre energia cinética e energia de repulsão, e aqui é a razão entre o potencial químico e a energia de repulsão.
para altas energias cinéticas, alta razão entre energia cinética e de repulsão, a gente tem a fase superfluida, então o superfluido vive aqui em cima, vai lá para cima, e o isolante de Mott vive aqui embaixo. Esses negócios aqui, essas montanhas, são chamadas lóbulos de Mott. Nesse lóbulo de Mott, a gente tem um isolante de Mott com apenas uma partícula por sítio, é exatamente essa figurinha aqui. Esse segundo lóbulo de Mott é quando a gente teria duas partículas por sítio, então eu teria que colocar duas partículas aqui, mais uma partícula em cada sítio. E por aí vai, aqui 3 e 4, por aí vai. E a gente vai... Bom, dentro da fase isolante de Mott, o caráter de partícula é bastante definido, é bem definido. E como eu falei para vocês, se eu quiser colocar uma partícula com um certo momento K, digamos esse K aqui, eu tenho que pagar essa energia ω_K aqui. Para tirar a partícula, também paga essa energia. Então, para inserir partícula e para tirar a partícula, ou seja, criar um buraco, paga essa energia. É interessante notar que nessas fronteiras aqui entre o superfluido e o isolante de Mott, quando da transição, né, a partícula e os modos coletivos começam a se misturar. Começa a ter uma transformação do caráter desses modos coletivos, dos modos normais do sistema, desculpa. Por exemplo, aqui perto, nessa fronteira do lóbulo de Mott, é fácil criar buraco. E perto dessa fronteira aqui é fácil colocar partícula. Isso é fácil de ver porque essa é a transição em que eu vou de 2 partículas para 3 partículas por sítio. Então, é muito fácil tirar uma partícula daqui desculpa, tirar uma partícula desse aqui de 3 e colocar aqui em 2, porque esses dois estados são quase a mesma coisa, né? nessa região do parâmetro de fase, do diagrama de fase. No superfluido, como eu já tinha mencionado antes, a gente vai ter o nosso modo de Goldstone, onde para criar um modo de Goldstone de baixo momento, a gente não paga energia nenhuma, mas para criar um Higgs, a gente paga pelo menos essa quantidade de energia aqui. No topo do lóbulo, o caráter entre partícula e o que é partícula e o que é buraco se confundem. E a dispersão dessas duas excitações é igual em baixos momentos. Onde esse hamiltoniano, né, essa física de bósons interagentes acontece, né, em matéria condensada? Acontece em diversos lugares, e eu vou citar 3 aqui. Perceba que esse hamiltoniano aqui é igual ao anterior, tá bom? Eu posso completar, tem um NI aqui, eu posso completar quadrados, e aí eu tenho isso aqui. Então, NI é o operador, número, ele conta o número de partículas em um sítio, e aqui é o NI médio, que é uma função do potencial químico. Bom, você pode realizar esse modelo em redes óticas, onde eles conseguem realmente construir esse potencial periódico aqui e colocar algum átomo bosônico e controlar as interações via ressonância de Feldspar. Então, eu coloquei algumas referências aqui, onde você pode olhar com mais detalhes como isso é feito. E você pode colocar também homogeneidades no sistema
criando um potencial que ele não é periódico dessa maneira. Você pode colocar alguns vales mais profundos, alguns vales mais altos, você pode sumir com alguns sítios daqui, e isso pode ser feito experimentalmente via essa técnica de laser speckle. Então, você coloca desordem nos parâmetros do Hamiltoniano. Você pode também, esse Hamiltoniano ele serve também para modelar a transição de fase supercondutora em supercondutores filmes desordenados. Você pode pensar assim, mas supercondutor são elétrons são férmions. Mas o que se mostra é que perto da transição, os pares de Cooper já estão formados. Então, a transição supercondutora nesses filmes finos supercondutores, a transição supercondutora é uma transição superfluida no sentido de que os pares de Cooper ganham coerência de fase. Você, numa fase, na fase não supercondutora, você tem os bósons ali, esses seriam as bolinhas vermelhas aqui, mas esses bósons são pares de Cooper formados já. Só que eles não são coerentes. Só quando você realmente abaixa a temperatura suficiente é que o filme fino superconduz. Isso ocorre quando os pares de Cooper ganham coerência. Isso é medido experimentalmente porque na fase não supercondutora você pode medir a excitação do sistema e verifica-se que o sistema é gapeado, ou seja, os pares de Cooper já estão lá. Aqui é diferente de um metal usual, onde você teria elétrons. Esse Hamiltoniano também serve para modelar alguns sistemas de spin 1, não vou entrar em detalhes como é esse sistema de spin 1, mas o que a gente pode pensar é o seguinte: perto da transição, vamos pensar aqui mais ou menos nessa região aqui, por exemplo, mais ou menos aqui. A gente estaria digamos, nessa região superfluida, onde o superfluido, o caráter corpuscular é perdido. Ou seja, você tem flutuações do número de partículas no sítio. Nessa região aqui, as flutuações mais importantes de partícula é entre 2 partículas e 3 partículas no sítio. Então, você ganha e perde partículas no sítio. Então, você pode ter uma partícula, ou nenhuma partícula, ou um buraco. E então, você pode restringir o seu espaço de Hilbert localmente por 3 números. Uma partícula a mais da média, nenhuma partícula a mais ou a menos da média, ou uma partícula a menos da média. Esses são os estados mais relevantes para descrever localmente o superfluido. Mas se eu restringo o meu sistema a um espaço de Hilbert de 3, de dimensão 3, eu posso descrever isso como um spin 1, onde o estado de migração SZ mais 1 é uma partícula a mais, SZ igual a 0 é nenhuma partícula a mais, e o SZ menos 1 é uma partícula a menos, um buraco. Então, o que eu vou falar hoje aqui serve para modelar pelo menos esses 3 fenômenos aqui que eu descrevi. Aqui é um slide técnico onde eu vou dizer que tipo de desordem a gente está pensando. E
e assim, pode parecer um pouco complicado, mas dependendo do tipo de desordem, a transição muda. Então, por exemplo, eu poderia... Esse é o diagrama de fases que eu acabei de desenhar ali para vocês. Ele está só rescalado de alguma maneira, onde aqueles lóbulos de Mott são todos da mesma altura, mas é o mesmo que eu desenhei anteriormente. Então, a gente tem a fase superfluida e as fases isolante de Mott aqui. Eu posso colocar agora, se eu quiser desordenar o sistema, eu posso dizer que o potencial químico é desordenado no espaço. Então, posso pensar em random chemical potential. Então, esse NI aqui, médio, vai ser uma função aleatória do espaço. Então, tem lugares em que eu prefiro colocar mais ou menos partículas na média. Se a desordem é desse tipo, você pode mostrar que o diagrama de fase é esse, onde você tem uma fase superfluida aqui, uma fase de isolante de Mott aqui, e uma fase intermediária que é chamada de Bose-Glass. Essa fase intermediária Bose-Glass, ela não conduz, ela não superflui, então ela tem caráter parecido com o isolante de Mott nesse sentido. Mas, entretanto, ela não é incompressível como o isolante de Mott. O isolante de Mott é incompressível. Isso aqui, essa equação aqui está dizendo que ele é incompressível. Você paga energia para inserir partícula. E por que o Bose-Glass não é incompressível? Ele não é incompressível porque nessa região do espaço do parâmetro de fase, do diagrama de fase, existem regiões em que a superfluidez está pré-formada. Então, localmente, você está na fase superfluida, só que você não tem coerência de fase. Então, você pode pensar que você quebrou o sistema em diversas poças superfluidas. Essas poças superfluidas não apresentam coerência de fase. E você pode inserir partículas e retirar partículas dessas poças superfluidas. Então, é por isso que esse Bose-Glass ele não é incompressível. Quando você coloca a desordem apenas aqui era aquele T, né, a constante de Hopin, ou a amplitude de probabilidade de tunelamento. Quando você coloca desordem aqui, você pode fazer isso, por exemplo, por laser speckle, colocando uma barreira aqui um pouco mais alta do que a média. Então, passar por essa barreira é menos provável. Você pode colocar uma barreira mais baixa e passar por essa barreira é mais provável. Você muda esse J aqui. E você não muda a simetria entre partícula e buraco. Você não está distinguindo. Um buraco pode tunelar, uma partícula pode tunelar da mesma maneira. Então, se você coloca apenas se você coloca a desordem no J, você pode transicionar no topo do lóbulo de Mott, onde existe uma simetria entre partícula e buraco, e você vai para uma fase que é chamada Mott-Glass. Então, tudo isso aqui é o Bose-Glass, o Mott-Glass é só essa linha aqui. É uma linha dentro do Bose-Glass, onde a simetria entre partícula e buraco se manifesta, e por isso a gente diz que essa linha aqui caracteriza uma fase distinta da fase Bose-Glass. Na fase Bose-Glass, a simetria entre partícula e buraco é quebrada por causa desse NI aqui, né? Esse NI, se ele for positivo, se, por exemplo, você pega esse NI e aumenta, ele penaliza partículas, ele prefere buracos. Se ele diminui, você penaliza buracos e prefere partículas. Ou vice-versa. E
impossível ter essa característica de partícula-buraco, de simetria partícula-buraco aqui quando você tem desordem em Mi. Bom, é só um detalhe técnico, eu queria mostrar isso aqui para vocês para dizer que existe toda essa física. Isso aqui é um outro slide técnico para dizer que essas transições são esse diagrama de fase, né? Ele acontece para qualquer desordem que você coloque aqui, no seguinte sentido de que desordem é uma perturbação relevante. Ou seja, se você colocar um pouquinho de desordem no sistema, o diagrama de fase muda, e muda ou para esse aqui, com uma fase Bose-Glaise intermediária, se você quebra a simetria partícula-buraco, ou esse diagrama de fase aqui, onde você tem essas fases intermediárias vivendo apenas nessa faixa aqui confinada, onde você tem Bose-Glaise e o Motte-Glaise. Isso acontece sempre, e isso é garantido por um critério chamado critério de Harris, que diz que quando Ni é o expoente crítico da transição de fase limpa, do expoente crítico do comprimento de correlação. Quando esse produto dNi for menor do que 2, a transição de fase limpa é instável se você insere desordem no sistema, ou seja, se o sistema não é perfeitamente homogêneo. E uma nova classe de universalidade aparece, que é a transição de fase superfluida Bose-Glaise ou superfluida Motte-Glaise, com novos expoentes críticos. E é isso. E no caso da transição que eu estou falando aqui para vocês, essa transição superfluida, a gente vai se focar nessa aqui. Superfluida Motte-Glaise, ela está na classe universalidade XY, onde a gente tem aqui o valor Ni, se você multiplica 0,67 vezes 2, é menor que 2, ou seja, desordem relevante. E aí, nessa nova transição aqui, superfluida Motte-Glaise, o novo expoente crítico é 1,16, e vocês podem olhar nessa referência para mais detalhes. Bom, tudo isso daqui é uma introdução ainda, não cheguei no que eu quero falar para vocês, tá bom? Espero que tenha sido um pouco esclarecedor aí, ou peço perdão para aqueles que acharam essa introdução um pouco demasiada longa, mas eu espero que os alunos tenham apreciado um pouco da riqueza da física envolvida. Bom, o que eu vou querer fazer aqui? É o seguinte, gente. Tudo surgiu por causa desse experimento aqui, que é o seguinte. Isso aqui são dados de Monte Carlo quântico. E esse AW aqui é a função espectral. Eu não quero entrar em detalhes do que é a função espectral. Para aqueles que sabem, a função espectral é esse valor médio aqui desse propagador. E basicamente a função espectral diz qual é a probabilidade de você ter um estado com uma determinada energia. Ela está associada à densidade de estados. No caso essa função espectral aqui está associada ao modo de Higgs. Então, o modo de Higgs, como é que a gente avalia o modo de Higgs, né? Ou olha esse modo de Higgs. Está aqui o nosso parâmetro de ordem, no caso, aquela nossa função de onda, né?
ou a magnetização, se você preferir. Ele tem uma magnitude que flutua, então a flutuação dessa magnetização está associada ao modo de Higgs, e a flutuação da fase desse parâmetro de ordem está associado ao modo de Goldstone, né? Direção e amplitude. Então, o que eu faço? Eu crio uma flutuação de amplitude num determinado ponto do espaço e tempo e meço essa flutuação num outro ponto do espaço num tempo posterior. Então, basicamente, é isso que eu estou olhando, essa sucessibilidade escalar aqui. Se a gente fizer transformada de Fourier, x vira momento e tempo vira frequência. E esse experimento aqui está sendo para momento zero. Como é que a gente interpreta essa curva aqui? Essas curvas mais para cá, elas estão longe da transição de fase, e as curvas mais para a esquerda estão próximas da transição de fase. Como se eu estivesse querendo olhar o modo de Higgs na fase superfluida, e eu vou abaixando esse parâmetro até chegar na fase de Isolande-Motte. Na fase de Isolande-Motte não existe mais modo de Higgs. E esses são os resultados. Esse pico aqui diz qual é a energia mais provável de se ter. Esse pico é o que se chama de pico de quase-partícula. Então, digamos, para esse parâmetro aqui, 2.192, que basicamente deve estar por aqui, mais ou menos, por aqui perto da transição, essa distância, o gap, né, do modo de Higgs, se dá nesse pico. Então, aquela frequência que é basicamente essa daqui. Aquele gap de energia se dá nessa frequência aqui. Longe da transição, que por exemplo aqui, mais ou menos, está bem longe da transição, o gap é grande. Então quer dizer que se eu subir aqui nessa escala, esse modo de Higgs, a energia para criar o modo de Higgs vai ficando cada vez maior. Então essa curva vermelha vai trasladando para cima. Então, ela vai trasladando para cima. Quando vai chegando perto da transição, essa curva vermelha vai abaixando até se degenerar com o modo de Goldstone. Basicamente é o que está acontecendo aqui. Então, esse é o sistema limpo. Tudo que eu falei para vocês é um jeito de olhar aquela relação de dispersão, olhando a função espectral que pode se ver experimentalmente, pode ser medida experimentalmente. Entretanto, se a gente coloca desordem, e a desordem eu estou colocando diluição, então imagina que a gente tem o nosso reticulado, e eu coloco eu tiro algumas partículas, alguns sítios daqui. Digamos que eu coloque um potencial muito grande, e de tal maneira que nenhuma partícula pode ocupar aquele sítio. É a mesma coisa que ter removido o sítio da partícula, o sítio do sistema. Então, as partículas não podem ocupar alguns sítios. E esses sítios são retirados aleatoriamente. O que acontece com essa figura linda aqui, onde a gente pode descrever esses picos de quase-partícula através dessa função de escala, onde entra aqui o expoente dinâmico, o expoente crítico dinâmico e o expoente crítico do comprimento de correlação. Bom, o que acontece se você tira um terço dos sítios, acontece isso. E eu não estou mostrando aqui, mas eu estou afirmando para você que existe o superfluido. A gente verificou, o parâmetro de superfluido é finito, o sistema superflui, não tem problema nenhum, o superfluido está lá. Só que se a gente olhar o que acontece com os modos coletivos de amplitude, o modo de Higgs, o que acontece com aqueles picos de quase-partícula? Eles foram embora.
Não tem nenhum pico de quase-partícula, não tem nenhuma não elaticidade acontecendo aqui. A gente atravessa e sai, entra e sai da fase superfluida e a gente tem isso aqui. Aí você se pergunta, o que aconteceu com aqueles modos coletivos? Você pode pensar assim, você colocou sujeira no sistema, né? Você colocou diluição. Então, esses modos coletivos, quando ele quer sair da posição 0 até a posição xt, ele decaiu. Ele espalhou em algum centro de impureza e o modo de Higgs decaiu. Decaiu em outros modos não coletivos, digamos, partícula-buraco. Isso é uma possível explicação. Mas eu posso dizer outra coisa para você também. Ele pode ter localizado. O modo está lá, ele tem uma vida. Aqui não aparece, não vai aparecer a vida do modo de Higgs na função espectral. Porque essa largura aqui está associada ao tempo de vida dessas partículas. Essa coisa aqui de fundo é um ruído de fundo qualquer. Supostamente partícula-buraco. Aqui a gente não tem os picos de quase-partícula. Talvez só tenha aquele ruído de fundo, não sei. As partículas decaíram ou as partículas localizaram e não chegam lá na outra posição, naquele outro tempo que a gente está esperando. A gente pode esperar à vontade e nunca chega lá. Então a gente se propôs a estudar isso. Então essa é a pergunta que eu quero responder para vocês no seminário de hoje. Eu já posso dar resposta. O modo de Higgs ele não decai, ele localiza. Bom, então essa é a resposta. E é isso. Bom, aqui são as perguntas que eu acabei de dizer para vocês, né? Por que a falta daqueles picos de quase-partícula? E o que acontece? Então, o que está acontecendo com esses modos, né? E eu não vou estudar só os modos de Higgs, vou estudar o modo de Goldstone também. Bom, então como é que a gente faz isso? Bom, eu vou usar uma teoria de campo médio, porque eu quero ver o modo de Higgs e o modo de Goldstone dentro da fase superfluida, então campo médio eu não devo estar fazendo uma aproximação muito ruim. Vou truncar o meu espaço de Hilbert em n médio. Esse n médio é uniforme. A gente vai colocar a desordem apenas no termo cinético, onde aparece esses epsilon i e epsilon j. Epsilon i e epsilon j é 0 ou 1 com uma certa probabilidade p de diluição. Se o sítio está não diluído, epsilon é 1. Se o sítio está diluído, epsilon é 0. Então, epsilon i e epsilon j são variáveis aleatórias e depende de cada sítio. Se o sítio está diluído, é 0 e, caso contrário, é 1. Então, isso aqui é como a gente modela diluição, tá bom? Perceba que eu coloquei a diluição também no sítio, né? Então, se aquele sítio está diluído, não tem energia de repulsão associada. Bom, então essa aqui é o que eu vou fazer. Eu vou truncar o espaço de Hilbert com... eu vou autorizar que haja uma partícula a mais ou uma partícula a menos, ou seja, um buraco. Eu vou ficar apenas com isso. Então, eu posso pensar numa função de onda variacional, onde eu tenho esses coeficientes aqui, a θ e φ e eta. O que me diz o cosseno de θ e o seno de θ, né? Vamos pensar que θ igual a 0, por exemplo. Θ igual a 0, o seno de θ vai embora. Então, eu tenho naquele sítio I n partículas. Ou seja, isso aqui é o isolante de Mott. Você tem n partículas, digamos n igual a 1, vai n barra igual a 1. Eu tenho uma partícula por sítio. Então, esse é o isolante de Mott. θ igual a 0 é o isolante de Mott. Se eu fizer θ igual a π, o que a gente tem? Θ igual a π, bom, cosseno de... desculpa, π sobre 2. Aqui eu tenho cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4,
Então, eu tenho a mesma amplitude de probabilidade de ter N partículas, uma partícula a mais ou uma partícula a menos. Esse é o superfluido, onde você tem igual probabilidade de achar qualquer número de partículas. O caráter corpuscular foi embora. Então, essa minha função de onda variacional, para θ igual a zero, vai do isolante de Mott, e θ igual a π sobre 2 vai para o superfluido. E esses φ aqui e etas são fases que eu, de maneira geral, que eu não quero perder nenhuma generalidade. Bom, e aí o que a gente faz? A gente obtém esses parâmetros variacionais, minimizando a energia total do sistema. Então, a gente calcula a energia do estado fundamental e obtém essa expressão bastante grande. É só fazer o sanduíche dessa função de onda variacional nesse H. Obtém essa expressão e tem que minimizar essa expressão. E quando a gente minimiza, a gente tem que eta i igual a zero, então a gente pode esquecer dessa fase aqui. A gente tem φi igual a φj, então essas outras fases aqui são iguais no espaço. E a única coisa que é não trivial são esses ângulos de mistura, θ. E ele é dado por essa equação aqui. Se a gente conseguir resolver essa equação, a gente determina os θs. Então, essa é uma equação transcendental, né? Então, tem a J subíndice I, é que você está somando nos J vizinhos a sítios de I. Estou pensando só em primeiros vizinhos, e aí aparece o hopping, né? para os sítios vizinhos. Então, se a gente conseguir definir, determinar resolver essa equação, a gente tem esses ângulos θ aí. A coisa é que não dá para resolver analiticamente. Se o sistema fosse limpo, dava, né? Porque aí você tira esse seno de θ para fora e conta o número de vizinhos, que é a coordenação. E aí você tem uma expressão para θ. Para o sistema desordenado, a gente só consegue resolver numericamente esse sistema de equações. Mas uma vez que você tem esse sistema de equações, você pode calcular o parâmetro de ordem superfluido. Lembra aquele operador, o valor médio daquele operador? E ele é basicamente isso daqui. Então, tem uma fase e uma amplitude. E se a gente olha essa amplitude como função de U, a gente pode determinar esse parâmetro de ordem. E é assim, para altos valores de U, esse parâmetro de ordem é zero. A gente está na fase isolante. Para baixos valores de U, o parâmetro de ordem ele é finito, tanto na média quanto o seu valor geométrico, a média aritmética e a média geométrica, são finitos. E aqui eu estou ilustrando a densidade superfluida, ou seja, o módulo desse M aqui, no espaço. Então, aqui é uma rede, se não me engano, esse aqui é 60 por 60. E vermelho a gente tem alta densidade superfluida, ou seja, um bom superfluido. E roxo, nada de superfluido. Então, aqui em 14, a gente tem algumas ilhas superfluidas aqui. E assim que a gente vai diminuindo o U, a gente vê que essas ilhas superfluidas vão aumentando e basicamente tomam conta do sistema inteiro. A gente tem essa parte branca aqui. Essa parte branca são os sítios que não existem, tá bom? É as vacâncias, é a diluição. Então, a gente tem esse estado superfluido e a gente quer estudar os modos de Higgs e os modos de Goldstone em cima desse estado superfluido. Então, eu vou ter que criar excitações coletivas em cima desse estado aqui. Por exemplo, se eu criar uma excitação aqui nesse ponto do espaço, eu vou ter que coletar essa excitação aqui no outro ponto do espaço e fazer aquela suscetibilidade escalar que que eu mostrei em alguns slides passados. Tudo bem?
Então, o modo coletivo de Higgs e de Goldstone vão ter que andar, de alguma maneira, por esse ambiente desordenado aqui, né? Ele pode bater, né, porque tem potenciais aqui, e decair em outros modos não coletivos, digamos assim, ou simplesmente pode ficar localizado. Essa é a pergunta, e como eu já respondi para vocês, ele localiza. Mas tem um pequeno caveat aqui que vai ser surpreendente. Esperem um pouco. Bom, como é que eu determino a dinâmica dos modos de Goldstone e de Higgs aqui? Eu não sei como é que ele... Eu sei qual é o estado fundamental desse Hamiltoniano aqui, mas como é o modo de Higgs e o modo de Goldstone? Como é que ele... O que que eles... qual é a dinâmica deles? Quem governa a dinâmica deles? Então, eu vou ter que calcular algum jeito de escrever a dinâmica desses modos de Higgs e modos de Goldstone. θj, bom, lembra que o nosso espaço de Hilbert local era n barra n mais 1 e n menos 1. Eu vou mudar o espaço de Hilbert local para G, que é o ground state local, θ e φ, onde θ é uma excitação do tipo Higgs e φ é uma excitação do tipo Goldstone. Como é que eu vejo isso daqui? Bom, se você calcula o parâmetro de ordem, apareceu uma fase aqui, né? Esse φ é o mesmo φ que aparece nessa função de onda variacional. Então, a φ aqui, do jeito que está escrito, simplesmente é o modo de Goldstone. Então, variações de φ estão relacionadas ao modo de Goldstone. Então, se eu derivar o nosso estado fundamental com relação a φ, quer dizer que eu estou mudando o estado fundamental com relação a φ. Então, eu estou causando uma excitação do tipo Goldstone, uma excitação de fase, um fáson. E se você olhar aqui, a amplitude do parâmetro de ordem é θ. Então, se eu fizer variações em θ, eu estou fazendo variações da amplitude do parâmetro de ordem, que está associado ao modo de Higgs. Então, eu É só uma vou... pergunta, desculpa. Diga. Não faltou o φ aí na expressão do G de J na primeira linha de equações, não? A dependência em Ah, φ. É que eu já coloquei, você tem razão, é que eu coloquei, eu quis economizar tinta, e aí eu coloquei já esses valores aqui. Sim, desculpa, φ, exponencial de φ aqui, exato. Obrigado, André, tá faltando sim. Eu não percebi, isso é um misprint. Obrigado. Bom, agora o que eu vou lançar a mão agora de 3 novos bósons. Então, eu vou dizer que esse GI aqui é um bóson. Como é que é esse GJ local, desculpa? Eu tenho o vácuo é a ausência de qualquer partícula, e se eu aplicar esse vácuo, esse B'Daga aqui, eu estou criando um bóson, que é um bóson do estado fundamental. Tá bom? E eu posso relacionar esse B com N-daga, eu posso relacionar com a daga, então tem como relacionar o B-daga com os adagas, tudo bem? Esse θJ aqui, esse estado excitado, que aqui é o estado fundamental, e esse aqui são 2 estados excitados locais. Eu vou associar a esse estado excitado esse bóson Bθ. Esse Bθ cria um modo, um quantum do modo de Higgs no sítio J. E eu posso relacionar esse B'Daga com os adagas, porque N barra é adaga elevado a N no vácuo. Então, você relacionar B'Daga com os adagas também. E a mesma coisa para o φ. Aí que esse Bφ cria um quanto do modo de Goldstone
no sítio J. E é lógico que eu só posso ter uma restrição, eu tenho que colocar uma restrição nesses bósons. O número de bósons total só pode ser um, porque eu não posso ter localmente o estado no estado fundamental ou em alguma das excitações, né? Tudo bem? Então, aqui eu relacionei, a gente tem a relação entre o adaga, né, com o B0 e o B-teta e o B-φ. E, bom, eu não escrevi exatamente, dá para escrever explicitamente como é o B em termos do A. Aqui eu estou escrevendo só como é o A em termos dos novos bósons, tá bom? Então, o adaga, em termos dos novos bósons, é isso aqui. E o A, o destruição, né, é só tirar o complexo conjugado dessa equação. E é isso que a gente precisa para escrever o novo Hamiltoniano. Quer dizer, o novo Hamiltoniano. O Hamiltoniano antigo que a gente tinha. O Hamiltoniano antigo era escrito em termos de As e adaga. Então, agora eu sei escrever a A e a adaga em termos dos novos bósons. E eu coloco aquilo, essa expressão naquela Hamiltoniana. Eu vou ter uma expressão gigantesca, né? Eu vou ter termos quárticos em B e B daga, nos novos Bs, né? Porque eu tenho termos quadráticos em A e quárticos em A. Então, eu vou ter termos de diversas ordens aqui. O Hamiltoniano que sai não serve para nada para a gente, a não ser que a gente faça alguma expansão. E é isso que eu vou fazer. Eu vou supor poucas excitações de Higgs e de Goldstone, ou seja, eu estou muito próximo do estado fundamental. Então, o número de bósons do estado fundamental, ou seja, o número de excitações de Higgs e de Goldstone é muito pequeno, em cima do estado fundamental. E eu posso fazer, além disso, eu posso, bom, dado isso, eu posso fazer essas aproximações, que B0 e B daga, que é 1 menos N θ Nφ, né? Que esse N aqui é BB daga. Mas como BB daga é um número muito grande, eu vou aproximar B com B daga, e isso é essa raiz aqui, eu faço essa outra aproximação. Se você faz isso, essas aproximações, e fiquem em ordem quadrática nos Bs, você obtém esse Hamiltoniano, que o primeiro termo é a energia do estado fundamental, que foi calculada aqui. Onde é que está? Aqui. Essa energia do estado fundamental. E aparecem dois novos termos do Hamiltoniano, onde esse H-teta aqui só depende dos B-teta, não depende dos B-φ. Esse H-φ só depende dos B-φ, não depende dos B-teta, ou seja, a gente separou os modos de Higgs e modos de Goldstone. Os próximos termos da expansão, eles conectam esses dois modos. Então, eu posso decair um modo no outro. Mas eu quero só estudar flutuações gaussianas, então eu fico só com ordem quadrática nesses Bs. Em ordem quadrática em Bs, a θ e φ não falam um com o outro. E esses Hamiltonianos H-teta e H-φ são os Hamiltonianos que ditam a dinâmica das excitações de Goldstone e Higgs em cima desse superfluido aqui. Então, se eu criar uma partícula, ela vai andar nessa rede ditada por esse Hamiltoniano aqui. Muito legal, porque é um Hamiltoniano quadrático. E um Hamiltoniano quadrático, a gente resolve via diagonalização exata de redes muito grandes. É um Hamiltoniano quadrático, se fosse limpo, a gente poderia resolver analiticamente fazendo transformada de Fourier. Mas não é o caso aqui, a gente tem que usar a diagonalização exata. Então tem que fazer a transformação de Bogoliubov bosônica, que é um pouco complicada, não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas a gente consegue diagonalizar exatamente esses dois Hamiltonianos e a gente tem o espectro inteiro deles.
A gente tem todos os autoestados, todas as autoenergias, então a gente pode calcular qualquer coisa, pelo menos nessa aproximação gaussiana, que dentro da fase superfluida deve ser boa. Então, aqui simplesmente é para mostrar que essa nossa aproximação captura a física do sistema limpo. A física do sistema limpo está aqui, tem a transição de fase superfluida, né? Então, superfluido para U menor do que, sei lá, 16 aqui, mais ou menos. E nenhum superfluido para lá, né? O isolante. As energias estão aqui. Então, o modo de Goldstone, ele tem energia zero na fase superfluida. E quando transiciona, em princípio, a gente não poderia mais chamar de modo de Goldstone. É um modo de partícula ou buraco, mas ele ganha massa. E o modo de Higgs, ele está sempre gapeado. Ele só não gapeia na transição. Na transição ele fica mole, soft. E essas linhas contínuas e pontilhadas são resultado analítico via transformada de Fourier. Tá aqui as nossas funções espectrais. Então, a função espectral não tem o pico de casos de partícula é muito bem definido, porque a gente está no limite de flutuações gaussianas. A gente tem BΔH apenas, quadrático nos Bs, não tem como decair, os modos não decaem em outra coisa. Então, a nossa aproximação é essa. Então, como os modos não decaem, os modos têm tempo de vida infinito, a largura é zero, são deltas de Dirac aqui, e essas são as altas energias dos modos para diferentes keys. Diferentes cores são diferentes keys. Então, o modo de Goldstone, o modo de K igual a zero, que é esse preto aqui, ele tem energia zero, como dito o teorema de Goldstone. O modo de Higgs, o modo Q igual a zero, de mais baixa energia, ele tem energia finita, em torno de 13,5, mais ou menos. E isso foi feito para U igual a 8J, bem dentro aqui da fase superfluida, né? Do caso limpo, aqui, ó, 8J está aqui, né? Então, 8 está por aqui, tem o parâmetro de ordem é mais ou menos esse, quase 1. Bom, o que acontece na rede diluída agora, né? A massa do modo de Goldstone está lá, continua zero na fase superfluida. Mas o que acontece com o Inverse Participation Ratio desse modo de Goldstone? Acontece o seguinte. O que é o Inverse Participation Ratio? Ele é o seguinte, gente. Você pode olhar isso daqui com mais calma depois sozinho, mas ele basicamente conta localmente a função de onda, a potência 4, né? Então, você pode mostrar que se o estado é deslocalizado, esse psi, digamos, é 1 sobre a raiz do volume, esse Inverse Participation Ratio aqui, ele é da ordem de 1. Mas se o estado é localizado, ou seja, ele é 1 em um determinado sítio e 0 em todos os outros sítios, esse Inverse Participation Ratio ele vai a 0 com 1 sobre o volume. E o que a gente tem? A gente tem que o nosso modo de Goldstone é localizado na fase isolante. Tudo bem, porque a gente tem o caráter de partícula muito bem determinado na fase isolante. Mas na fase superfluida, isso aqui não é zero. E para qualquer, a gente aumenta o tamanho da rede e essa coisa continua finita. Ou seja, o modo de Goldstone de energia zero é deslocalizado. Isso daqui é surpreendente, gente. Por quê? Porque a gente tem um Hamiltoniano quadrático para o modo de Goldstone. Esse aqui é o termo de Hopf, de pareamento, né? Então, Hopf pareamento desordenado, depende desses cossenos de θi, θj, que são
são variáveis que vêm da minimização da energia, né? Mas são números, em princípio, aleatórios. E tem o termo de energia local, que é o potencial químico local. E o potencial químico local também é desordenado. Ou seja, isso aqui é um sistema bidimensional de partícula livre num potencial desordenado. Quem sabe de localização de Anderson sabe que em 2 dimensões, qualquer desordem localiza todos os estados do sistema. Entretanto, eu estou afirmando para vocês aqui que o estado de mais baixa energia do modo de Goldstone não é localizado, é deslocalizado. Impressionante. Se eu olho os modos de Goldstone de outras energias, olha só como ele é aqui. Eu estou plotando a amplitude dele, né? Então, aqui ele está espalhado por toda a função de onda do modo de energia zero de Goldstone. Está espalhada pela rede. Esses pretos aqui são as vacâncias. Mas assim que eu aumento a energia, as funções de onda elas ficam localizadas em poças, essas poças, digamos assim, superfluidas. Então, conforme eu aumento a energia, a função de onda fica cada vez mais localizada. De maneira impressionante. E se eu olho o Inverse Participation Ratio dos outros modos aqui, no eixo X são as energias dos modos, esse aqui para ele 128, parece que é tudo localizado. Quando eu fixo o U aqui, é V, mas é U, aumento o tamanho do sistema, esse Inverse Participation Ratio vai indo a zero, exceto pelo de modo zero. Então, todas as outras energias são localizadas, exceto a energia zero, que é o modo de Goldstone deslocalizado, de mais baixa energia. E o que acontece com os picos de quase partícula, né? Não existem. Então, eu não vejo nenhum daqueles picos de quase partícula na nossa teoria. A mesma coisa para o modo de Higgs. O modo de Higgs ele é gapeado, então está aqui a massa do modo de Higgs. Nunca só vai a zero na transição. Eu faço um finite size scaling legal aqui, então vai a zero na transição, mas fora ele não é tão massivo quanto o modo de Higgs da fase limpa. A massa dele é bem menor, mas ele continua massivo na fase superfluida. Entretanto, para todas as energias, o modo de Higgs é extremamente localizado. O de energia mais baixa, olha só, ele é ultra localizado. De mais alta energia também. Na energia intermediárias, há um pouquinho, ele espalha um pouquinho na rede. Isso é o que está sendo mostrado aqui nesses gráficos. O modo de Higgs, você percebe que eu estou multiplicando por 10 ao menos 2 no eixo X. Então, o Inverse Participation Ratio aqui é extremamente baixo. E conforme aumenta o tamanho da rede, a coisa diminui mais ainda. E também nenhum pico de quase partícula. Aqui é mais do mesmo, eu estou constatando a nossa teoria entre o caso limpo e o caso diluído. Então está aqui esse azul é o pico de quase partícula do modo de Higgs. O modo de Goldstone, o pico de quase partícula está sempre lá em zero. E aqui é o caso desordenado. Nenhum pico de quase partícula aparecendo aí de maneira consistente. Sempre o pico muito grande. Na transição de fase, que é perto de U igual a 14, o pico está ali bastante pronunciado. Desculpa, a barriga, né? Está ali bastante pronunciada e perceba que a energia não está indo a zero, né? Aqui a energia vai a zero, que os modos ficam moles. No caso desordenado, o modo também fica mole, mas o pico não está indo para zero. É um pico sem nenhuma não elaticidade. Bom, e basicamente é isso que eu tinha para dizer para vocês.
a gente estudou esses modos coletivos, né? Nessa transição de fase superfluida Mott-Glass. O comportamento crítico é convencional, como eu mostrei aquela tabela de expoentes críticos, os expoentes críticos estão todos lá. Se você olha a termodinâmica, ela é convencional, a única coisa que muda são aqueles expoentes críticos. Mas os modos coletivos têm esse caráter bastante peculiar, em que o modo de Goldstone é deslocalizado somente para energia zero e localizado para todas as outras energias, e os modos de amplitude, ou modos de Higgs, são localizados para todas as energias, e isso viola a scaling da função espectral. Bom, agradeço a presença de todos e eu fico à disposição de vocês. Para perguntas, obrigado. Agradeço aí mais uma vez pelo seminário e abro espaço aí para perguntas quem tiver. Oi, Fiore, eu tenho uma pergunta. Oi, Rose. Obrigado pelo seminário, foi muito legal. Eu estou tentando assim, conciliar aqui as coisas com isso que você inclusive mencionou da localização de Anderson. E como você falou, eu esperaria que o sistema 2D não interagentes fosse ter localização de Anderson para qualquer grau de desordem. E eu não estou vendo muito bem como é que o que você mostrou aí casa com o caso U igual a zero, porque aí U igual a zero seria exatamente localização de Anderson, né? Essa é uma excelente pergunta, Gabriel. Obrigado por fazê-la. Quando esse resultado saiu, a primeira coisa que a gente ficou pensando é como isso é possível realmente e tentar conciliar. A resposta é a seguinte. Essas variáveis desordenadas, então aqui, por exemplo, cosseno θi, cosseno θj daria a desordem do termo de Hopper entre I e J. Essa variável aqui, ela não é descorrelacionada dessa outra variável que é a energia potencial, 1 sobre cosseno θi. E cosseno θi e θj estão todos relacionados porque eles advêm dessa equação aqui da variacional. Então, a resposta para a sua pergunta é a seguinte. As variáveis do modelo efetivo são variáveis aleatórias correlacionadas, e as correlações são altamente não triviais. Eu posso tranquilizá-lo da seguinte maneira. A gente coloca os valores dessas variáveis aqui, e para o modo de energia zero, a gente mostra que o modo de energia zero é não localizado analiticamente. A gente não tem a solução analítica para todos os modos normais, mas para o modo normal de energia zero, para o modo de Goldstone, a gente tem essa solução analítica, tem vários cancelamentos, é uma mágica que acontece, mas a gente tem analiticamente a prova de que o modo de Goldstone é deslocalizado, o de energia zero apenas. Uhum. Então, isso é bastante legal, porque vai de acordo com o modo de Goldstone, né? Porque o primeiro modo de Goldstone tem que ter energia zero. E se ele fosse localizado, ele poderia ter uma energia infinitesimal, diferente de zero. Mas aqui é exatamente zero. Uma outra coisa que eu posso argumentar aqui também é que o modo de Goldstone para sistemas desordenados, o teorema de Goldstone para sistemas desordenados, você tem que tomar bastante cuidado. Eu tenho estudado com mais profundidade o teorema de Goldstone e tenho tentado colocar desordem dentro das provas do teorema de Goldstone. E todas as provas que tem é para o sistema limpo, ou alguém já supõe a invariância translacional e já faz alguma transformada de Fourier, ou você supõe uma teoria de campos já de fundo, onde essa teoria de campos existe. No sistema desordenado, não necessariamente a teoria de campos existe.
Como aqui a transição de fase é convencional, é muito provável que a teoria de campos exista. Mas a gente sabe de casos não convencionais, de infinite randomness, que a teoria de campos não existe. Então, a gente tem que ficar um pouco... Eu fiquei assim um pouco com o pé atrás em dizer que o teorema de Goldstone é que vai sobreviver. Mas aí a gente conseguiu todas essa solução analítica do módulo de energia zero, e por enquanto está tudo de acordo com o esperado. O que não é o que abre o campo aqui agora é entender, por exemplo, como muda a localização de Anderson com correlações nas variáveis aleatórias, que é uma coisa que nunca foi estudada, ou estudada de maneira bastante simples, com correlações simples. As correlações aqui são não triviais, são não locais. Você pode colocar uma correlação de curto alcance nas variáveis aleatórias e você continua ainda com a localização de Anderson. Mas correlações não locais, não triviais, isso nunca foi estudado. Mas deixa então só eu consigo dormir à noite e assim, são as correlações entre as variáveis aleatórias aqui que são não triviais. Mas assim, só para então ver se eu entendi, você poderia, por gentileza, voltar naqueles diagramas, que eram os 3 diagramas de fase, com desordem, sem desordem, que é lá no começo, um slide branco, isso. Porque a minha dúvida começou aqui, que eu pensei assim, olha, quando você tomar agora o J0, por exemplo, no gráfico do meio, né, ou tanto faz, você toma o J0 indo para infinito, você deveria obter um tight bind em 2D, que aí qualquer desordem deveria localizar. Então, essa fase Bose-Glaser, ela deveria, na verdade, se estender mais para... Eu acho que é aí que está, talvez, minha dúvida. Ou seja, por que o J0 indo para infinito não é um tight bind convencional para o qual valeria a localização de Anderson? Você tem interação, certo? Então, a resposta é assim, você leva J0 para infinito, perfeito, você está bem dentro da fase superfluida, certo? Então, você vai ter o estado superfluido, algo desse tipo aqui. Então, levando o J0 para infinito, é levar U para zero, né? Então, tá aqui, eu estou diminuindo U, né? Então, você vai ver um ambiente, o mod Goldstone vai ver um ambiente desordenado, como você muito bem falou, e deveria localizar. Para qualquer desordem. Afirmando para você que o local dessas ilhas aqui, dessas inhomogeneidades, não é aleatório. Tem uma correlação que vem da solução dessa equação aqui. Isso vem porque as partículas são interagentes. A gente não vai ter apenas um tight binding. A gente tem partículas que empurram e puxam as outras. Então, se eu tivesse apenas o tight bind, se você levar U a zero, aí você tem razão. Se você levar U a zero, aí você vai localizar. Mas se você ligar U, uma partícula que está localizada ali, a outra vai vir. Você tem que pensar que você está com várias partículas. A outra vai vir e vai empurrar aquela outra, e de tal maneira que a função de onda many-body vai se deslocalizar. Entendi. É um efeito não trivial realmente da interação, ou seja, qualquer interação diferente. Sem interação, aí você tem razão. Se eu colocar a interação aqui, esse U vai para zero aqui, a solução dessa equação fica trivial. Entendi. Ou seja, basicamente a gente fica apenas com esse hamiltoniano tight bind que você falou. Entendi. Show. Mas esse é só o limite U tendendo a zero, desculpa. Não, legal, entendi. Obrigado. Vamos lá, temos mais 2 perguntas aí. André, pode fazer? Oi, Neto. Obrigado aí pelo seminário. Gostei muito. Posso ver um dos slides? André, antes desculpa interrompê-lo, mas eu tinha que pedir desculpa a todos vocês, porque agora eu vi o horário. Parece que eu passei bastante do horário, mas a culpa é do chairman. Eu não estou vendo o meu relógio aqui, tá bom? Pô, mas aí não tem problema. Foi ótimo. Deixou não tem problema mesmo. Você pode me mostrar um slide que tem perto do fim, que você faz o finite size scaling
Um pouco mais para trás, você tem um Finite Size Scaling que você vai para L igual a até 300. Você comentou que era, acho que é mais para frente do que isso aí. Eu faço algum Finite Size Scaling aqui? Você falou que você fez. Eu falei que eu fiz, mas eu não mostrei. Não, anda mais um pouquinho. Tem lá diagrama, tem lá uma legenda L igual a 300. Essa daí, esse aí. Ah, sim, sim, sim. Então, isso aí, eu estou entendendo, isso aí é o parâmetro de ordem perto da transição. De ordem do Higgs, né? Massa, esse é o M, é a massa do mod Higgs. Ok, é o tamanho do gap. É o tamanho do gap, isso. Isso. Agora você está indo aí de L igual a 30 até L igual a 300. Uhum. Certo? Você é capaz de afirmar categoricamente que no limite termodinâmico esse gap não vai para zero? Ele está bem aqui, ó. Ele tá, esses pontos sobem, não dá para ver aqui, mas todos os outros pontos caem em cima da curva. Essa curva aqui é campo médio. Uhum. O expoente dessa curva aqui, né? A raiz de. Eu sei, mas campo médio. Ok, mas estou perguntando todos esses pontos tem outros dois conjuntos de pontos que caem em cima da curva. Não dá para ver aqui, que eu teria que dar um zoom. Ok. Não consigo. Ok, mas se você está com U abaixo de U crítico, esse negócio não está indo para zero, não? Tá, aí você está falando aqui entre 0,9 e 0,95. Por exemplo, certo? Por exemplo. Correto. Aí eu tenho que. Você tem toda a razão em reclamar aqui. A resposta é a seguinte: nessa transição, nesse nível de aproximação, eu não tenho uma fase de Griffiths. As fases de Griffiths, o gap vai a zero mesmo. E o parâmetro de ordem superfluida também vai a zero. Entretanto, bom, deixa eu pensar só um segundinho. A resposta é: se eu incorporar outras flutuações que sejam as não gaussianas aqui, eu devo incorporar a fase de Griffiths, onde eu poderia ter um modo de Higgs, ou seja, uma região local onde o modo de Higgs pode estar localmente na fase. O negócio é o seguinte: o modo de Higgs é sempre gapeado, certo? Então, o máximo que pode acontecer é você encontrar raras regiões onde o modo de Higgs é sempre crítico, ou seja, está muito próximo, localmente está próximo da criticalidade. Aí só assim você mata o gap, a massa global do Higgs. Então, a resposta é: se a gente conseguisse incluir a física de Griffiths aqui, eu deveria ter regiões onde o modo de Higgs é crítico localmente, só que você paga o gap do tamanho finito. Ele é crítico, ou seja, ele tem a energia zero, mas por causa da região de Griffith ser finita espacialmente, você levanta esse gap e então você fica com algum, digamos, um pseudo gap. Essa é a resposta correta. Você poderia ficar com um pseudo gap. Então você está dizendo o seguinte, só para eu entender, porque a impressão que me dá olhando para essas curvas é que se você se concentrar aí, por exemplo, em torno de 0,92, a impressão que dá é que à medida que você aumenta o L, esse gap está diminuindo. E ele vai diminuindo porque você consegue afirmar se ele vai para um cada valor vez maiores, né? Exatamente. Então você consegue aquele mas você perceba que é só uma rara região. Uhum. Essa rara região de extremos. não massiva, mas o peso espectral dessa rara região é basicamente nulo, porque ela é exponencialmente rara. Uhum.
Tá bom? Então, na hora de olhar a função espectral, a gente não vai ver essa falta de gap. Ok. Na verdade, desculpa, o correto é que você vai ver um pseudo-gap, um pseudo-gap. Essa é aquela rara região onde essa é aquela coisa quando você tem fase de Griffiths, se você tem gap ou não é determinado pela a dimensão crítica inferior do problema. Aqui a gente não está na dimensão crítica inferior do problema, a gente está acima dela. Desculpa, está abaixo dela. E isso provoca uma singularidade essencial na função partição, e essa singularidade essencial se traduz num pseudo-gap. Então, você tem razão. Essa coisa vai descendo e vai virar um pseudo-gap. Ok. Ok, obrigado. Pessoal, mais uma última pergunta. Eric, pode perguntar? Opa, valeu, Fiore, obrigado. Ô, Neto, obrigado aí pela palestra, foi muito legal. Eu só queria retomar a pergunta do Gabriel, porque é um ponto realmente que eu não... que ele fez a pergunta que eu queria retomar, porque você falou da história da correlação, né, que é plausível, mas aí eu queria citar aquela história do limite U igual a zero, porque aí fica estranho. Então, se você fala que o modo de Goldstone não é localizado para U diferente de zero, então você teria uma transição, né, de U para zero para U diferente de zero. Isso seria interessante, né? Esse negócio meio gozado, né? Você fala uma coisa infinitesimal no U. Será que isso não pode estar associado com o ANSATS que você usa, não? Alguma coisa desse tipo, que só considera essa flutuação de n-1 para n+1, alguma coisa desse tipo? Eu achei meio extremo esse limite aí do igual a zero, então a transição. Se você autoriza mais flutuações, eu diria que é mais fácil deslocalizar. Por quê? Porque quando você insere mais flutuações, o mod Goldstone está andando por ali. Se você autoriza mais flutuações, ele pode perder a coerência de fase e não se interferir destrutivamente consigo mesmo. É quase como localização da luz, né? A localização da luz, você tem que pensar que a luz é vetorial. Então, localizar a luz é mais difícil porque você tem a possível flutuação vetorial da luz, né? A mesma coisa aqui. Se você autorizar mais flutuação, eu creio que o mod Goldstone vai sofrer mais perturbações e isso vai causar uma descoerência no modo na hora que ele voltar nele mesmo e ele vai deixar de se interferir destrutivamente. É muito fácil destruir a localização dessa maneira, né? Colocando dephasing. Então, se você autoriza mais flutuações, é isso que vai acontecer. Então, o fato de deslocalizar aqui com apenas 3 estados é mais surpreendente ainda. Então, eu diria que é na contramão do que você está pensando. Mas sim, você tem razão. O U igual a zero, o modo localiza tem uma transição em U igual a zero. Isso não há dúvidas. A gente tem novos dados para 3D, e 3D é mais legal ainda. E tem uma banda deslocalizada no modo de Goldstone. Então, o modo de Goldstone é deslocalizado aqui em 2D só o de energia zero. Em 3D, é entre energia zero e mais alguma coisa que é não universal, depende do tamanho da desordem. Mas você tem a banda do mod Goldstone, ela tem uma parte localizada e uma parte deslocalizada. A mesma coisa com o mod Higgs. O mod Higgs também, aqui é todo localizado em 2D. Em 3D tem uma parte da banda que é deslocalizada.
Eu não sei se eu respondi satisfatoriamente Não. sua pergunta, Eric. Não, obrigado, Neto. Não, pelo menos já estou tendo cenário. Não, obrigado. Respondeu, estou satisfeito. Valeu. Agradeço aí as perguntas, Eric, André, Gabriel. Então, acho que podemos encerrar. Neto, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pelo seminário, de altíssimo nível. Muito obrigado mesmo. E não, é um grande prazer tê-los vocês todos aqui, mais uma vez.